O eu é um punhado de condicionamentos, um computador sofisticado que se alimenta a si mesmo, conduzido pelo impulso de preservação e pelo desejo de sobrepor-se a tudo mais. Esse centro, que não é a mente no seu todo, criou o mundo que conhecemos. Este mundo que está a cada dia de modo mais perceptível em plena crise. Segundo Osho, pelo fato de vivermos em sociedade, o autoconhecimento fica completamente esquecido. Ou seja, você sabe alguma coisa de você de forma indireta. Ou seja, o que você sabe a seu respeito foi algo dito pelos outros. É estranho e absurdo que os outros devam lhe dizer sobre você. Seja qual for a identidade que você carregue, ela é dada a você pelos outros. Portanto, é uma rotulação. O seu nome é um rótulo. Não que isso seja ruim, pois tem a sua utilidade na medida em que a facilita a individualização e a identificação e, portanto, o relacionamento na sociedade. A tragédia é quando você se resume a isso. O interessante é que não somente o nome, mas a própria imagem que você pensa ser é dado pela sociedade. A sociedade determina se você é bom ou ruim, belo, feio, inteligente, burro, moral, imoral e assim por diante. Portanto, essa identidade é dada pela sociedade. Por este motivo, você não sabe o que você é. Nada que é externo, que lhe foi dado pela sociedade, revela quem você é. Você permanece desconhecido para si mesmo. O interessante é que a investigação a respeito de si começa pelo eu, pela sensação de estar condicionado a ser eu. E quando nos indagamos a respeito deste eu, da sensação de ser um brasileiro, de ser o Eduardo maranhense, de ter uma história, se eu prestar atenção a este sentido do eu, e indagar o que é isto e quem é isto, quem é este eu do qual falo, este eu se dissolve, pois é efêmero. Portanto, nosso pensamento rotineiro, esta vaga consciência que verbaliza toda a experiência e gira em torno de um núcleo egocêntrico, cria constantemente uma ilusão de continuidade a respeito de si mesmo e a propósito de tudo. Criamos para nós próprios uma espécie de imagem, de personagem, e com isso tentamos viver. Esta é a verdade básica. Você existe, mas você é um desconhecido para si mesmo. Esta falta de conhecimento da pessoa sobre ela mesma é a ignorância. E esta ignorância não pode ser destruída por nenhum conhecimento que os outros possam lhe dar. Eles podem lhe dizer que você não é este nome, que você não é esta forma, que você é uma alma eterna, que você é um espírito, mas isso também está sendo dado pelos outros. Isto também não é próximo o suficiente. Ou seja, a menos que você chegue até si mesmo diretamente, você permanecerá na superficialidade, no condicionamento, preso ao sistema. Portanto, a nossa identidade formal que nos foi dado pela sociedade é acidental e não essencial. Segundo Osho, ele diz que vocês são acidentais. Seja o que for que você pense que é a parte acidental. Por exemplo, você nasce na Índia, você poderia ter nascido na Inglaterra, na França, no Japão, no Brasil. Isso é a parte acidental. Mas só por ter nascido na Índia, você tem uma identidade diferente. Você é um hindu, você se pensa um hindu. Mas você poderia ter se pensado um budista no Japão, ou um cristão na Inglaterra, ou um comunista na Rússia. Você não fez nada para ser um hindu, é apenas um acidente. Onde quer que você esteja, você teria se juntado à situação.
Você se pensa um religioso, mas a sua religião é puramente acidental. Se você tivesse nascido num país comunista, provavelmente você não teria sido religioso. Você nasceu numa família jainista, então você provavelmente não acredita em Deus. Mas bem ao lado de sua casa, outra criança nasceu no mesmo dia e ela é hindu, ela acredita em Deus e você não. Isso é acidental, não é essencial, pois depende das circunstâncias. Você fala inglês, o outro fala japonês, o outro fala francês, ou seja, a língua é acidental. Já o silêncio, a solitude, o encontro consigo mesmo são ferramentas que possibilitam encontrar o essencial dentro de você. A sua identidade é acidental, portanto, descobrir o essencial é imperativo para o despertar de uma nova consciência. A questão é, como descobrir o essencial? Podemos seguir o exemplo de Buda e Jesus. Buda saiu em silêncio durante 6 anos. Jesus também buscou a solidão. Seus seguidores, os apóstolos, queriam ir com ele. Eles o seguiram até certo momento. Num certo ponto, ele disse: "Parem, vocês não devem ir comigo. Agora eu devo ficar sozinho em contemplação." Ele entrou no deserto e quando ele saiu de volta, ele era um homem totalmente diferente. Ele tinha se defrontado consigo mesmo. Portanto, a solidão torna-se um espelho. Eis porque você tem medo de ficar sozinho, porque você terá de se conhecer na sua nudez, na sua ausência de identidade formal, pois ela se dissolve. Você sabe que ficar sozinho é difícil, pois na solidão não é possível mendigar afeto. Por este motivo, sempre que você está sozinho, você imediatamente começa a fazer alguma coisa, de modo a não ficar sozinho. Todas as religiões dizem que o homem tem de entrar em retiro para conhecer a si mesmo. A pessoa não precisa ficar lá para sempre, isto é inútil. Mas a pessoa tem de ficar em solitude por um tempo, por um período. E a extensão do período dependerá de cada indivíduo. Maomé ficou em solitude durante alguns meses, Jesus somente alguns dias, Buda durante 6 anos. Depende. Mas ao menos que você chegue ao ponto onde você possa dizer: agora conheço o essencial. É imperativo ficar sozinho. Portanto, após você descobrir o que é essencial, você deve seguir o próprio caminho, pois agora você não está mais preso ao condicionamento apresentado pela sociedade. É preciso estar livre, e essa liberdade é interna. Liberte a sua mente, desperte. As pessoas despertas são aqueles seres incomuns que descobriram a maravilha da gratuidade, a contemplação da natureza e o desejo de manifestar a compaixão e o amor para todas as criaturas, pois a essência que habita o ser humano é a mesma em todas as coisas. Estamos todos conectados pelo amor. Apesar de saber disso, as pessoas despertas continuam a preencher as formalidades, pois elas sabem que se der algum sinal de que estão desenraizados fora do condicionamento, a sociedade tentará mudá-los. Portanto, para evitar aborrecimento e também por uma questão de respeito à diversidade de consciência, as pessoas despertas vão se manter externamente formal. Desta forma, a sociedade ficará satisfeita, porque vivem de formalidades, vivem apenas do lado de fora. Para grande parte da sociedade, a representação, a rotulação é suficiente. O interessante é que essas pessoas amorosas, que são verdadeiros mestres de si mesmos, com profunda sabedoria, são anônimos para a sociedade, são invisíveis. Isso ocorre porque tudo o que acontece em sociedade é apenas externo. Não é você, é apenas a sua relação com os outros.
Você permanece desconhecido. Pelo lado de fora, você não pode ser revelado. Porém, as pessoas despertas, lúcidas, amorosas, se revelam quando manifestam o amor com muita paciência e simplicidade. Pois elas sabem que a espiritualidade, a maturidade, o despertar é uma jornada interior e não precisa ser ensinado. O conhecimento já está dentro de nós. Portanto, essa jornada só você pode percorrer. Ninguém pode te ensinar. Pelo contrário, você deve desaprender, esvaziar tudo que você julgava saber, tudo que a sociedade te deu. Isso me fez lembrar uma antiga fábula que diz: o mestre e seu discípulo estavam caminhando. O mestre aproveitava a oportunidade e tentava passar algum ensinamento ao discípulo. Numa determinada etapa da conversa, o discípulo estava encontrando dificuldades em assimilar o que o mestre estava tentando lhe passar. Então o mestre sugeriu que eles voltassem ao templo, pois ele queria tomar um chá. Chegando ao templo, o mestre solicitou ao discípulo que preparasse um bule de chá. O discípulo, prestativo, foi preparar o chá. Voltou com o chá pronto no bule e as xícaras. Imediatamente serviu o mestre. Para a surpresa do discípulo, quando este estava para encher a sua própria xícara, o mestre solicitou que ele voltasse a colocar mais chá na xícara do mestre. Ao que o discípulo arguiu: mas a sua xícara já está cheia. O mestre, impávido, confirma: por favor, coloque mais chá em minha xícara. O chá começa a transbordar para a bandeja e o discípulo para. O mestre insiste em sua solicitação que quer que ele continue a colocar mais chá em sua xícara. O chá escorre pela bandeja e desta ao chão. O bule fica vazio. O mestre então indaga o discípulo: o que você aprendeu com isto? O discípulo diz que nada, pois ele já sabia que o chá iria escorrer para a bandeja e para o chão. O mestre retruca: o ensinamento que isso nos traz é que para caber mais chá na xícara, a xícara precisa estar um pouco vazia. Em xícara cheia não cabe mais chá. Assim também somos nós, assim é a nossa cabeça. Quando achamos que sabemos tudo, quando temos muitas certezas, quando a nossa cabeça está totalmente cheia de verdades, então a nossa cabeça não tem espaço para mais nada. Novos ensinamentos, percepções não conseguem chegar. É necessário ter permanentemente a nossa cabeça um pouco vazia para poder apreender as mudanças da realidade que nos cerca. Do contrário, correremos o risco de nos divorciarmos da realidade. Neste momento, o discípulo começou a entender. O mestre prossegue na explicação. As nossas certezas vêm do que vivemos no passado, mas o passado já passou, e o que acontece hoje não pode ser interpretado à luz do passado. Isso seria o mesmo que caminhar em uma noite escura para a frente em um caminho desconhecido, com uma vela acesa a nossas costas iluminando o caminho já percorrido. Portanto, relaxe e deixe sempre a sua cabeça um pouco vazia para apreender o que o mundo lhe oferta de novidade e oportunidades. O interessante é que a metodologia de ensino do mestre dessa história é diferente da forma como entendemos no Ocidente. Ou seja, os mestres Zen não pretendiam ensinar coisa alguma na forma como entendemos na educação ocidental. O que desejavam era levar seus discípulos a desaprender o que sabiam, a ficar livre de qualquer filosofia. Ou seja, um bom mestre ensina ao seu discípulo a encontrar dentro de si o seu verdadeiro mestre. Chuang Tse dizia que o verdadeiro estudante não lê nos livros, nem se senta na classe entre paredes diante do mestre, mas simplesmente aprende a todo instante, olhando como se deve olhar,
ouvindo como se deve ouvir. Portanto, talvez precisemos também desaprender e permitir despertar a lucidez na solidão. Assim, um dia, quem sabe, possamos descobrir verdadeiramente quem somos, ou seja, descobrir o que é essa essência divina dentro de nós e que nos conecta a tudo o que existe. Você pode chamar essa essência de alma, espírito, corpo astral, corpo mental, o que for. Ou até mesmo de Deus, Espírito Santo, Jesus, Krishna, Buda, o que for. Eu não chamo de nome algum e desconfio de respostas prontas. Para mim, essa essência é um mistério. A minha espiritualidade não me dá respostas nem certezas de nada. E eu não estou à procura de certezas. A minha espiritualidade só me traz um pouco de esperança e muito de compaixão e amor. E isso já me basta, pois é o essencial que eu descobri em mim. O resto eu vou descobrindo com o tempo, nas reflexões das minhas experiências, no silêncio, na solidão, ou seja, no encontro comigo mesmo fora do condicionamento e do sistema.